Oi, bom dia. Já aconteceu tanta coisa hoje que eu já estou falando boa tarde. Queria agradecer, em nome da Maria Rosa, todo o convite para estar aqui com vocês e para poder conversar um pouco sobre conjuntura e esses temas tão importantes, tanto para a política nacional como especialmente para nós, né, que somos profissionais da educação. A gente tem, né, como foi feita a introdução, um cenário muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, estar aqui juntas hoje é o que nos move a enfrentar justamente esse cenário. Então, eu queria primeiro pedir desculpas pelo atraso. Eu estava numa atividade na Universidade de Santa Cruz, no sul da Bahia, né, online, também falando sobre conjuntura e o Plano Nacional de Educação, e atrasou um pouquinho, por isso que eu atrasei um pouco para vir, mas vai dar tempo, a gente vai recuperar, igual os voos fazem hoje em dia, recupera no ar o tempo, a gente vai fazer isso hoje. Então, para também não demorar muito mais, o tema, né, conjuntura política educacional, terceirização, precarização das condições de trabalho e desmonte da carreira dos profissionais da educação. Eu vou começar falando um pouquinho de como está essa conjuntura hoje, né, a nível de reformas do Estado, o que aconteceu nos últimos tempos e que impacta estruturalmente as condições de trabalho e a carreira dos profissionais, tanto a nível das reformas neoliberais quanto desses ataques ultraconservadores à educação. E depois a gente vai olhar um pouquinho para quais as iniciativas, os caminhos, as mobilizações políticas que têm sido feitas para enfrentar tudo isso. Tá? Então, é um grande panorama aí. Eu trouxe alguns dados, algumas pesquisas também que foram sendo debatidas tanto em universidades quanto nos movimentos sociais, para que a gente possa também ter como base esse panorama. E a primeira delas são dois cadernos que a gente publicou em 2021, que se chama Não é uma crise, é um projeto, os efeitos das reformas de Estado entre 2016 e 2021 na educação. O primeiro deles é mais amplo e o segundo foca em recorte de raça e gênero e o impacto disso, né, nesses recortes. Esses cadernos foram construídos pela pesquisadora Vanessa Pipines, eu também fiz parte dessa coordenação, e da Marina Velar, que é professora da UFMG, e a gente buscou analisar como as grandes reformas de Estado que aconteceram nesse período, especialmente de 2016 até 2021, que foi quando a gente publicou, impactavam os profissionais da educação. E aí, quando eu falo reformas do Estado, eu não estou falando da reforma do ensino médio, que é de Estado, mas é na educação. Eu estou falando de reforma trabalhista, reforma da Previdência, as tentativas de reforma administrativa, os próprios cortes, né, de gastos na educação. Então, vamos lá. No começo, a gente faz um panorama, né, um pouco do serviço público no Brasil, justamente numa tentativa de desfazer alguns mitos, né, especialmente o mito que sustenta várias dessas reformas de redução do papel do Estado, que são mitos que dizem que o setor privado é mais eficiente, funciona melhor, etc. Né? E aí a gente mostra que, de 86 a 2017, né, o funcionalismo público no Brasil foi muito profissionalizado, muito capacitado, com aumento do grau de escolarização, né, de forma geral, passando de 9 mil para 5,3 milhões, só nesse período, de profissionais do serviço público com ensino superior, né, na sua área de atuação no serviço público. Né? E aí, de 97 a 2016, junto, né, com essa profissionalização, cresceu o gasto primário no Brasil, especialmente ali pós-2002, né, com os governos do PT, com uma tentativa aí também de regulamentação de direitos sociais e trabalhistas, né, financiando um pouco mais esse serviço público e o setor público no Brasil. Né? E essa, lamentavelmente, né, a gente vê
que, por mais que a gente tenha avançado muito, a gente tem, né, de 14% para 19% do PIB, o gasto primário nesse período com educação, a gente não teve valorização profissional suficiente do setor público, e a carreira da educação, né, ela é das que mais sofre em relação a isso. É muito menor o salário dos profissionais da educação em comparação aos dos demais profissionais. Na meta do Plano Nacional de Educação que trata disso, a gente está muito distante de cumprir, de chegar, né, nesse objetivo. Mas a gente segue, né, no argumentação dos mitos. Por exemplo, se fala que no Brasil se gasta muito mais com serviço público do que nos outros países, especialmente os países desenvolvidos. Isso também um grande mito, né? Na OCDE, os países, entre aspas, mais desenvolvidos economicamente, né, como eles se dizem, o Brasil gasta em termos absolutos mais do que a OCDE, desculpa, gasta em termos absolutos mais do que o dobro com servidores em comparação ao Brasil, né? Então a gente ainda gasta mais do que 2 vezes menos, né, do que os países da Europa, Estados Unidos, enfim, gastam com servidores públicos. Ou seja, a ideia de que a máquina pública brasileira é inchada também não se sustenta nem nos dados dos países desenvolvidos e da OCDE, que é movida muitas vezes por políticas neoliberais. Então, vamos falar dos dados, né, que são produzidos por esse grupo que quer reduzir o Estado. Mesmo nos seus dados, né, isso não se sustenta. E a gente chega, então, a 2015, quando a gente vê uma crise econômica, política, né, que tem culminância ali no golpe da presidenta Dilma Rousseff, e aí depois com a ascensão do governo Bolsonaro em 2018, e ali a gente enfrenta uma crise que gera como impacto mais de 10 milhões de vínculos trabalhistas reduzidos a partir dali. E em 2020 o cenário se agrava ainda mais com a pandemia, né, de Covid-19, que não só gerou questões econômicas, né, e uma ação ativa do próprio governo em não enfrentar a pandemia, como todos vocês sabem, como também, infelizmente, uma série de mortes dos nossos servidores públicos. E muitas mortes na educação, por conta das políticas irresponsáveis, né, de voltar às aulas antes, enfim, da própria precarização, né, das condições de vida dos profissionais da educação. E esse gráfico mostra um pouco isso, né? Então, esse é o número de desligamentos por morte dos servidores públicos, um dado do DIEESE, e ali, no final, quando a gente vê, né, de janeiro de 2020 a junho de 2021, né, o crescente do gráfico por conta da pandemia de Covid-19. E aí a gente vem, né, a partir de 2016, especialmente com essas grandes reformas, né? A primeira que eu queria tratar aqui é a das limitações dos gastos públicos, né? Então, todo mundo sabe, em 2016, a gente fez uma enorme campanha contra a, então, PEC 247, né, a PEC da morte, que ficou conhecida, que foi a emenda 95 do teto de gastos. O governo Temer, em dezembro de 2016, estava com uma aceitação na sociedade de 3%. E essa aceitação foi por conta do desgaste que a gente mobilizou em relação à PEC do teto de gastos, né, que virou a emenda 95 de 2016. A população entendeu e disse que não era aquilo que queria. E, mesmo assim, o Congresso, aliado, né, ao governo naquele momento, golpista, inclusive, aprovou essa emenda, né? E essa emenda deveria durar, então, até 2037, né, e já gerou uma série de contrações orçamentárias. A gente vê ali, esse gráfico é do CGU, né, do Portal da Transparência, mas foi elaborado pela FINEDUCA, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, justamente para um relatório que a gente construiu na coalizão Direitos Valem Mais, Não aos Cortes Sociais, que foi uma coalizão de mais de 200 organizações, movimentos sociais, que atuaram esse período todo contra o teto de gastos, entrando com a ação direta de constitucionalidade no STF, enfim, uma série de ações que mostram ali, né,
a queda do orçamento para a educação de 2014 a 2021, né, valores estão em bilhões, então de 11 bilhões em 2014 para cerca de um pouco menos de 70 bilhões ali embaixo em 2021, né? A linha vermelha é o que seria o piso, né? Assim, o quanto em percentual precisaria ser investido, e a linha azul é o que, de fato, em termos de valores reais, foi investido, né? E aí a gente fez uma projeção de que até 2026, se o teto não tivesse, né, caído, a gente teria uma perda de gastos públicos de 15,5%, né, em termos de gastos gerais, não só na educação. Ou seja, a gente estaria num patamar de investimento lá de 97, quando no slide aqui eu mostrei que, de 97 a 2016, a gente aumentou o gasto primário. Lembra? Então, a gente voltaria aos patamares de antes desse financiamento mais substantivo, depois da redemocratização, em termos de gasto público, né? E, além da emenda 95, tramitou ali no período da pandemia, 2021, a PEC 13, que a gente conseguiu segurar, mas ela continua gerando debates e gerando pressões econômicas no Congresso Nacional, que era de fim do mínimo constitucional para as áreas sociais, né? Então, o perdão de não investimento do mínimo em educação, em saúde, em assistência, inclusive um perdão retroativo, né, para quem não investiu em 2020, que precisava ter investido mais, porque a gente, além de ter o desafio de manter o serviço público funcionando, a gente ainda tinha o desafio da pandemia, né? Então, nada justificava não ter investido o mínimo constitucional em 2020. E a ideia era falar, não, foi a pandemia, foi a emergência, o caos, então vamos permitir que os gestores públicos não sejam penalizados por não terem investido o mínimo constitucional. Além de... claro, a gente fez uma mobilização grande, isso não passou, mas isso segue vigente e a gente vai ver agora, quando a gente vai discutir o novo arcabouço fiscal, né? 2023, com o novo governo Lula, a gente tem o Haddad como ministro da Fazenda e se propõe um novo arcabouço fiscal, que não é como a emenda 95 do teto de gastos, que congela por 20 anos todo o orçamento das áreas sociais, né? Quando a gente aprovou a emenda 95, a gente foi lá em Nova York, na Assembleia Geral, levar essa denúncia, não porque a gente achava que a ONU fosse fazer exatamente alguma coisa em relação a isso, mas porque gerava um debate, uma pressão para o Brasil a nível nacional. E o Gordon Brown, que é ex-premier britânico, né, e que vinha fazendo uma série de investimentos em austeridade na educação no mundo, até ele ficou surpreso e quase caiu para trás quando a gente disse que a gente ia aprovar uma política de austeridade a nível da Constituição, porque várias políticas de austeridade não são uma emenda constitucional, né, e que isso durasse 20 anos. Ou seja, muito além do governo e do mandato daqueles parlamentares que aprovaram isso. Então, poucas, talvez uma das únicas no mundo, políticas de austeridade tão introjetadas dentro do Estado e com tanta perenidade quanto a política do teto de gastos no mundo, né? E aí, então, quando a gente olha para a política do novo arcabouço fiscal, é fichinha perto do teto de gastos. Mas isso não significa que ela também não é prejudicial e também não está contraindo os investimentos nas áreas sociais. E aí, uma das questões muito importantes em relação a isso é justamente que está se discutindo a limitação e a flexibilização dos pisos, né? Essa notícia é de ontem, 11 de junho, Fazenda estuda limitar a 2,5% o crescimento real dos pisos de saúde e educação, né? Então, se a gente já não financia suficientemente a educação com o piso constitucional, sem o piso, a gente vai ter, de fato, uma grande desorganização e precarização da educação, né? Então, isso está passando devagarinho no debate, ele está passando muito mais junto aos economistas, e a gente precisa urgentemente
tomar conta desse debate e impedir que isso aconteça, porque para voltar atrás no futuro vai ser muito difícil. Tá? Então, é isso. A gente teve todas essas reformas, elas continuam existindo a nível dos gastos públicos, e aí a gente vem para a reforma trabalhista, né? Que foi um dos grandes golpes aí no nosso estado de bem-estar social brasileiro, recente, que vinha crescendo em direitos trabalhistas, né? Ali pós-Vargas, depois a Constituição Federal, e agora a gente chega na reforma trabalhista em 2017, não à toa nesse período, né, das trevas, e a gente vê flexibilização das regras, permissão do trabalho intermitente, permissão de remuneração, não por contratação, mas por serviço, e aí para os professores, né, uma aula e você recebe por aula, o que é um absurdo, inadmissível. Salários menores, precarizações da condição de trabalho e, claro, da docência, e isso impacta estruturalmente na qualidade da educação. Eu não vou ficar aqui explicando porquê, é chovendo molhado, todos vocês sabem muito mais do que eu, inclusive, quanto a educação, a docência, o funcionário público da educação é o pilar para a qualidade da educação. Condições de trabalho, infraestrutura, tudo isso faz parte, precisa existir, mas sem um professor bem formado, com condições de trabalho, com formação, salário e valorização, a gente não consegue garantir a qualidade da educação, né? E eu acho que isso falta muito nas políticas que a gente vai ver mais adiante de reformas na educação, né? Por enquanto, passando nas estruturais do Estado, mas quando a gente vai chegar para discutir a BNCC, a reforma do ensino médio, é sobre isso, de fato, que a gente vai estar falando. Tá? E aí quase passou a reforma administrativa, né, a famigerada PEC 32, que ainda está tramitando, vive tentando voltar para o debate, e a gente fica segurando para que ela não volte, né, que aí, de fato, ia ser um fim do serviço público no Brasil, e aí o fim dos direitos sociais, porque o que sustenta minimamente algum direito social hoje no Brasil é o serviço público. E aí, a reforma administrativa, quais eram os principais pontos, né, problemáticos? A inclusão do princípio da subsidiariedade na Constituição, né, o que traria o setor privado para um patamar equivalente do setor público, né? Então, o setor público subsidia o setor privado e vice-versa, ou seja, a gente tira o patamar do Estado como o principal provedor desse serviço público. A gente desfigura o regime jurídico único, né, que cria uma série de níveis de cargo, sem pensar, né, que o servidor público num todo, que precisa, de forma geral, ser valorizado, com carreira, etc. Amplia a contratação de trabalhadores temporários, e aí isso a gente já vê no dia a dia na educação, sem uma norma constitucional que, de fato, escancare isso. Imagina o que seria, em termos de contratação de temporários, caso a PEC 32 fosse aprovada, e dá superpoderes para o presidente da República, né, que pode mudar a estrutura do Estado como bem quiser, e a gente viu nos últimos anos que, mesmo sem grandes superpoderes, a presidência pode fazer um estrago muito grande, que é muito difícil de ser recuperado depois, né, porque se sustenta no mercado financeiro e em outras estruturas de poder do Estado. Então, né, impactos gravíssimos, poderia, né, trazer precarizações, instabilidades, perda de autonomia, rotatividade, descontinuidade na execução de serviços públicos, apadrinhamentos e corrupção política, né, porque deixa de ser estrutural, e reduzir a autonomia para o trabalho, né, enquanto Estado do servidor público. E aí a gente chega, né, passou por essas, tem muito mais detalhes nos estudos, está disponível online na íntegra, então quem quiser se aprofundar, ver os dados, os debates em relação a isso, pode ficar à vontade. Aí a gente chega agora nas reformas na educação, né? Então, a gente, em 2014, aprovou o Plano Nacional de Educação, com 10% do PIB para a educação, trazendo estrutura para todas as etapas e modalidades. E aí, 2015, o golpe, começam os primeiros cortes na educação, com Joaquim Levy,
né? E, a partir de 2016, a gente vê uma série de reformas sendo implementadas também na educação, né? E aí, aqui eu cito 3, a BNCC, a BNC Formação, que é eu brinco que é um spin-off, né? É um polvo, um braço da BNCC, e a reforma do ensino médio como exemplos, né? A BNCC, liderada pelo grupo Movimento pela Base, que é coordenado pela Fundação Lehman. Quem quiser se interessa por estudar atores privados na educação, é só ler a lista de quem está no Movimento pela Base, que você vai ver todo, né, o conjunto de grandes atores privados que atuam na educação hoje, das fundações e institutos, né? E aí tem uma pesquisa da Marina Velar e do Stephen Ball, que estudaram justamente como a base foi uma ideia trazida dos Estados Unidos, né, do global para o local, que eles chamam de glocal, sem considerar a participação social na construção de políticas, sem considerar a diversidade brasileira e todos os respectivos acúmulos sobre currículo na educação brasileira. A BNC Formação, já falei, né, uma spin-off, e a reforma do ensino médio, que foi formulada especialmente pelo Instituto Unibanco e pelo Itaú Educação e Trabalho, e foi sendo implementada no seu início pelo Itaú Social, pelo INSPER, né, pelo Itaú BBA, o próprio Instituto Ayrton Senna, enfim, aí uma série de institutos começaram a implementar, porque eles estão espalhados no Brasil inteiro. E, enquanto isso, né, essas reformas, especialmente a BNCC lá no começo, foi sendo estruturada, o Plano Nacional de Educação foi ficando escanteado. Não é à toa que a gente chega no final do plano com 85% das metas e estratégias descumpridas e 65% de retrocesso nas metas do plano. Esse retrocesso não vem só de 2018 para cá. Ele vem do teto de gastos, ele vem de deixar de lado uma política e construir uma curricular conteudista, né, no lugar do Plano Nacional de Educação. E aí, eu escrevi um artigo com o Daniel Cara na revista da NORAG, em 2020, que a gente atualiza um debate do Antônio Verger e outros autores, né, que analisaram qual eram os caminhos da privatização da educação na América Latina. Então, eles fizeram uma categoria de tipos de privatização e olharam para como estava funcionando o Estado, os vários estados da América Latina em relação a essas privatizações. E essa análise foi publicada em 2016, justamente quando a gente entra nessa decadência aí, nessa precarização do serviço público e nessas reformas. E aí a gente olha a partir de 2016. Até 2016, os autores colocaram o Brasil como penúltima forma de privatização, atrás do Chile, né? O Brasil seria uma privatização incremental da educação. Por quê? A gente teria terceirizações, repasse do setor público para o setor privado em termos de parceria público-privada com o OS, no sistema superior privado, enfim. Mas eles diziam que a gente não era ainda uma privatização estrutural do Estado, porque existiam alguns elementos que impediam que essa privatização estrutural acontecesse. E aí, 2 deles, que são os principais, foram derrubados no governo Temer, e é onde a gente argumenta. Um deles é que a gente tinha uma estrutura de participação social e de controle social muito grande no Brasil, com fóruns, conselhos, movimentos sociais, participando da formulação e controle das políticas. E isso, em 2017, a gente tem a desestruturação do próprio Fórum Nacional de Educação, fechamento de espaços cívicos, enfim. E o segundo ponto era que eles diziam que aqueles atores que queriam fazer um processo de privatização por meio de construção de políticas públicas nacionais, então queriam lá no Ministério da Educação, lá no Congresso, para gerar uma política, uma diretriz estrutural que descesse para os estados e municípios, eles enfrentavam a resistência do Estado federativo. Não adianta só ter uma legislação, não adianta o Conselho Nacional de Educação fazer uma diretriz, não adianta o MEC querer fazer uma política se os estados e os municípios não aderirem a essa política. E aí, isso acrescentado do fator sala de aula.
que eu acho que ainda é nossa grande resistência, né? Não adianta você fazer uma política de cima para baixo sem ser com participação social e, de fato, que essa política venha de baixo, porque quem está lá embaixo implementando a política no território não vai fazer essa política ser implementada, né? E aí a gente vê que, com a Base Nacional Comum Curricular, começou assim. Criaram a política lá de cima, homologaram, etc., etc. E aí, para o território, para a sala de aula, não necessariamente isso foi sendo colocado. Aí eles criam a BNC Formação para passar a fórceps, né? Então, a gente viu que esses dois elementos estavam, de fato, né, segurando as políticas, isso os autores. E, a partir de 2016, eu já falei da participação que foi recrudescida, e aí esses atores eles começam a fazer um movimento de atuar nos estados e municípios com mais ênfase. E aí a gente vê a inserção no CONSED, na Undime, muito fortemente. A gente vê a inserção na execução das políticas nos territórios, né? E eles pulam esse processo de entrave federativo, né? Então, esse é a base da argumentação, e, ao final, a gente conclui que, a partir daí, a gente para de ouvir, como está no Plano Nacional de Educação, direito à educação. A gente começa a ouvir direito à aprendizagem, que é uma agenda estrutural desses movimentos neoliberais. Porque o objetivo de uma teoria do capital humano é que o estudante aprenda o que ele precisa para ele ser um bom produtor ali no mercado de trabalho, e que ele aprenda o suficiente, inclusive de habilidades socioemocionais, para que ele fique quietinho, ouça e vá ser um sujeito que abaixa a cabeça no mercado de trabalho e se submeta a todas essas questões, né? Então, e para onde vai esse direito de aprender? Consequentemente, você tira o pilar do direito de ensinar, que é a relação de ensino-aprendizagem que compõe o direito à educação. Então, não é à toa que se fala, vamos fazer os nossos alunos aprenderem, irem bem no IDEB. É também uma política que encontra com a política de corte de gastos, porque qualquer gestor, público ou privado, sabe que o maior gasto em qualquer gestão é com RH. Ou seja, se você desloca o foco da política educacional para o direito de aprender, e você tira quem é o RH que você está sendo pago, não só você tem uma educação mais barata, como você consegue substituir por outros modelos e por tablets, tecnologia, que é o que a gente está vendo cada vez mais hoje. Então, essas reformas na educação acabam encontrando, na sua essência, as reformas de Estado. E aí, nesse artigo, a gente compara quem são essas fundações que financiam essas reformas com os donos das empresas dessas fundações. Então, Fundação Lehman, Jorge Paulo Lehman, do Itaú Educação e Trabalho, e os herdeiros do Itaú. Esses herdeiros, né, esses grandes detentores do capital nessas empresas, eles investem no quê? Movimentos de renovação na política. Renova BR, Vetor Brasil, RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que são redes que pegam pessoas na sociedade que querem se eleger, querem virar gestores públicos, forma nessa ideia do que é o serviço público enxuto e coloca eles, né, financia para ganhar a eleição, financia e coloca eles em várias secretarias municipais e estaduais, e foi isso que a gente veio vendo. Então, são movimentos paralelos no Estado, de forma ampla, inclusive em quem vai fazer essa tomada de decisão, e na reforma educacional. E aí se encontram esses dois movimentos. Eu tinha aqui uma série de elementos para falar sobre o novo ensino médio, vou sintetizar por conta do horário, que era onde eu queria aprofundar, mas, resumidamente, né, a gente, em 2022, lança a carta aberta em defesa da revogação da reforma do ensino médio, que é uma das estruturas mais precarizadoras do profissional da educação hoje, com 10 pontos
que mostram, né, por que a gente precisava revogar a reforma, seja por desestruturar a carreira, com o notório saber escancarado, seja por aprofundar as desigualdades sem ofertar itinerários formativos, financiamento adequado, seja por ir contra a própria perspectiva do que é o ensino médio na LDB, que é uma formação geral básica para todo mundo, né? Enfim, esses 10 grandes elementos resumidos. E aí aqui são várias fundamentações científicas, depois a gente disponibiliza os slides para quem quiser. E aí a gente constrói em 2023, quando a gente tinha a perspectiva, né, de revogar a reforma, um projeto de lei, o 2601, que ele basicamente trazia toda a demanda que estava expressa no texto da Conferência Nacional da Educação para uma política estrutural de ensino médio para dentro do texto da lei. E aí ele era praticamente um projeto de lei revogatório, porque ele mudava todos os artigos da lei do ensino médio, mudando para uma perspectiva de política de Estado estrutural, como está prevista no Plano Nacional de Educação. A gente fez esse PL e foi apresentado, assinado por parlamentares de vários espectros políticos para ter mais força, né, para chegar no Congresso, justamente para pressionar, na época, o Ministério da Educação, que ia fazer consultas e pensar um projeto de lei para pressionar para cima, né, a discussão. Então, aquela coisa da negociação, você joga para cima, porque depois vai jogar para baixo, e aí você consegue o meio do caminho, né, pragmaticamente. Só que aí a gente faz a reforma e faz o projeto, faz a consulta pública pelo MEC e chega ao Congresso o PL 5230 de 2023, que é o projeto de lei que o MEC enviou a partir, entre aspas, da consulta pública, que ainda assim não recuperava nem um pouco do ensino médio que a gente tinha e muito menos avançava no que a gente demandava, né? A gente tem a única diferença do PL 5230 do MEC para o substitutivo que o Mendonça Filho propôs na Câmara dos Deputados, a principal diferença era que o do MEC subia para 2.400 horas a formação geral básica, e o substitutivo do Mendonça Filho, que era o pai da reforma, né, como o ministro do Temer, não subia. O resto, veja, aqui a coluna da direita é o PL 2601 e o que está na Conferência Nacional de Educação. O do meio é o do MEC e o da esquerda é o substitutivo da Câmara dos Deputados. As 2.400 horas é a primeira linha ali. Aqui embaixo, acabar com a lógica dos itinerários formativos, que gerou aquele monte de disciplina como bolo de pote, brigadeiro caseiro, etc. O próprio PL do MEC não trazia essa mudança, né? O que a gente brigou lá no Congresso e conseguiu passar de diferença foi que, para o Senado, o projeto final foi com 2.400 horas. O MEC focou nisso para mudar, sendo que havia ainda um monte de outras questões estruturais que precisavam brigar. A partir do momento que essa negociação das 2.400 horas passou, acabou. Eu convido todo mundo a ver a audiência no plenário da Câmara, que aprovou o 5230, quem não viu. Boa parte da base social que a gente elege apoiou esse substitutivo depois que foi feitas as 2.400 horas, elogiando, inclusive. O que é uma crise de representatividade muito grande para nós que somos do campo da educação, né? Então, só para deixar o registro. Aí, o que mais o substitutivo passou? Não extinguiu as possibilidades de financiamento público da oferta privada. Não deu equilíbrio entre as disciplinas e a área do conhecimento. Continua aquele generalismo geral, que aí você vai fazer um concurso público para professores das ciências humanas, e aí você vai contratar só professor de história para, inclusive, colocar nas cadeiras de geografia, porque quem criou a reforma do ensino médio, essas fundações, acham que está tudo bem, né, as ciências humanas serem dadas por professores que são formados, em geral, em ciências humanas e não em cada disciplina na sua área de conhecimento. Isso era uma das coisas que a gente colocou para voltar na formação geral básica a ter todas as disciplinas. Nem no projeto do MEC, nem no substitutivo que foi aprovado
isso avançou, né? E é estrutural para carreira, valorização dos profissionais da educação e própria formação dos estudantes. Não desvinculou a BNCC do currículo, né? A gente propunha voltar às diretrizes curriculares, garantir um currículo mais aprofundado, né? E não deixar a lei do ensino médio legalizar a BNCC, ainda mais. E isso continuou presente. E, por fim, o PL do MEC trazia, né, uma redução da possibilidade de notório saber, o que o substitutivo manteve escancarado. Aí, aqui são outros pontos, a gente vamos avançando, né? E aí, quando aprova na Câmara dos Deputados esse texto horrível, a gente faz o posicionamento mostrando que a gente mantinha a velha dualidade do ensino médio, entre formação geral básica e formação técnica e itinerários formativos, que a gente suplantou com o ensino médio integrado nos institutos federais, nas escolas técnicas estaduais, que são, de fato, um grande modelo de ensino médio de qualidade no Brasil. Seja para a formação profissional, seja para a formação para depois ir para o ensino superior. A gente vê, das escolas públicas, quem mais passa no vestibular são os alunos das escolas técnicas, né, e dos institutos federais. E aí, uma das nossas grandes propostas era ampliar, né? Você quer um ensino médio de qualidade com formação profissional? Vamos colocar Instituto Federal. Tem recurso para isso. Então, mas isso a gente ouviu, não só do MEC, como na audiência no Congresso Nacional, de que era de fato que a gente acredita e gosta, mas infelizmente não vai ser possível para todo mundo. A última vez que eu ouvi essa frase foi do Paulo Guedes, dizendo que a universidade pública não era possível para todo mundo. E aí a gente segue, né, atuando em relação a isso no Senado. A gente teve ontem o parecer da Dorinha, que é a relatora do Senado, da reforma do ensino médio, que não avança em praticamente nada dos assuntos. Ela tira uma possibilidade de escantear para o trabalho infantil, ela reduz bastante a situação do notório saber, né? Ela coloca só para ensino técnico, com regulação, apoio do Conselho Nacional de Educação, coloca a língua espanhola de volta como obrigatória, mas, assim, sequer na forma que está colocada na lei é, de fato, algo que vá obrigar a ter a língua espanhola. E, pior, a conquista que foi das 2.400 horas, ela reduz para 2.200. E aí o argumento para os itinerários formativos, quem escolheu os itinerários formativos ia ter 2.400 horas, e aí os itinerários formativos. Para quem estava na educação técnica, ia ser menos de 2.400 horas, e aí não dá para não equalizar essa formação geral básica. Então, para equalizar, vamos jogar a régua mais baixo, né? Para 2.200. Então, foi esse o argumento que está no parecer, e a gente vai ter que brigar de novo agora no Senado para isso. E aí, me disseram que eu tenho 5 minutos, então vamos fazer bem rapidamente o debate aqui sobre os ataques ultraconservadores, porque a gente falou muito sobre os neoliberais, e aí a gente vai rapidamente para os caminhos para a gente não sair daqui deprimidos, porque a gente, na verdade, está aqui para olhar para essa realidade e aí pensar como a gente pode agir em cima dela. A gente lançou no passado o mapeamento Educação sob Ataque no Brasil, em que a gente levantou, em casos que apareceram nos jornais, ou que a gente soube, né, por parte das redes, e na legislação, no Congresso Nacional, proposições legislativas, e nas assembleias dos estados, tudo que dizia respeito a escola sem partido, militarização, raça, racismo, gênero, ideologia de gênero, homeschooling, educação domiciliar, livros didáticos, laicidade e religião, agronegócio e mineração, que são todos o conjunto de setores e pautas que estão atacando o direito à educação recentemente no Brasil. A gente chegou a 1.993 proposições legislativas
que avançam essas questões, ou seja, retrocedem em direitos, e 201 casos de repercussão local e nacional, o que contabiliza 18 ataques à educação por ano. Né? E aí, eu não vou estender nesses dados, está lá, educaçãosobataque.org, você pode acessar tudo. Aqui são as palavras-chave, os casos por palavra-chave. Em primeiro lugar, perseguição, militarização, racismo, neofascismo, violência nas escolas, agronegócio e gênero, a nível nacional. Perseguição em primeiro, que significa os professores, os profissionais da educação, sendo perseguidos. As proposições legislativas na Câmara dos Deputados, a maior parte, raça, escola sem partido, ideologia de gênero, linguagem neutra, militarização. No Senado Federal, educação domiciliar, escola sem partido, racismo, segurança nas escolas, censura e gênero. Por região, Centro-Oeste e Sudeste, na frente. Por ano, de 2018 para cá, é toda essa parte aqui do gráfico. Então, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Então, os casos têm aumentado, né, nos últimos anos. Assembleias legislativas no Sudeste. Ideologia de gênero, gênero, militarização e educação domiciliar à frente, que é o que a gente está enfrentando aqui. E aí, na Assembleia Legislativa de São Paulo, militarização, doutrinação, gênero, escola sem partido, religião e livros didáticos. Não à toa, o Estado de São Paulo está militarizando e privatizando as nossas escolas. Quais são os caminhos? Então, primeiro, quem não conhece, conheça o Observatório Nacional da Violência contra Educadores. O site está ali, é só procurar no Google, Observatório Nacional da Violência contra Educadores. É uma iniciativa da Universidade Federal Fluminense com o movimento de professores contra a escola sem partido. Tem uma série de organizações que fazem parte do conselho, a campanha é uma delas, e o MEC, com a Secadis, está apoiando agora. Eles vão fazer uma pesquisa sobre violência contra educadores no Brasil. Ela já está em voga, então quem puder acessar e responder a pesquisa, ela é feita com sigilo, né, com proteção, para garantir que a gente também não exponha ninguém a mais violência. E isso vai gerar uma série de informações para as políticas públicas contra a violência contra educadores. A gente, ano passado, fez um guia sobre prevenção e resposta à violência nas escolas, quando aconteceram os casos, né, de alunos chegarem atirando nas escolas com cooptações neonazistas, enfim, uma série de desafios aí em relação a isso, que traz recomendações não só do Brasil, como de outros lugares, e que a gente já aprendeu em algumas das escolas que sofreram ataques, em termos de prevenção, clima escolar, gestão democrática. É um guia, então ele tem um formato bem direto para poder olhar para isso. Eu tenho certeza que vários de vocês enfrentam casos em que estudantes não estão se sentindo confortáveis, sofrem bullying, racismo, violência, e tudo isso pode contribuir para uma gradação maior da violência nas escolas. Então, ter essas informações à mão pode colaborar. A gente tem o Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas, quando, né, um professor sofre censura, perseguição. Aqui também tem uma série de ideias aí de como enfrentar isso, a nível da escola, a nível judicial, referências, contatos para isso. E a gente tem o nosso debate político nacional legislativo. A gente tem o texto da Conferência Nacional de Educação, que traz caminhos estruturais para que a gente possa garantir um novo plano de educação que não retroceda em relação ao atual e avance em relação a essas discussões, né? E que agora está avançando em processo de educação antirracista. No Ministério da Educação, o Fórum Nacional de Educação não recebeu o texto do projeto de lei, diz que já está na Casa Civil, para ser enviado para o Congresso Nacional.
Mas, visto aqueles gráficos das palavras-chave no Congresso Nacional em relação à Câmara e o Senado aos ataques à educação, a gente sabe que o desafio vai ser imenso. E eu sei que na sala de aula é a nossa maior resistência. Mas só a sala de aula não está adiantando, inclusive porque a gente está sofrendo perseguição, censura, etc. Então, eu sempre falo, se não nós lutarmos pela educação, quem? E por isso que eu sempre faço questão, e a campanha, né, de estar e mobilizar e partir das bases para fazer todas essas incidências e ouvir, estar junto com quem está na sala de aula e tentar apoiar para que esse trabalho na sala de aula e dos professores na militância possa ser mais amplo e mais fortalecido. Se a gente não se unir, nesse momento, eu sei que a gente está cansado da pandemia, de tudo isso, a gente vai ter mais retrocesso no Plano Nacional de Educação e na legislação que está tramitando no Congresso Nacional. E aí eu queria convidar todo mundo para se inscrever na Semana de Ação Mundial, que é a maior mobilização pela educação no mundo. Ela acontece desde 2003, em 120 países, e no Brasil, esse ano vai ser de 11 a 18 de agosto, na Semana do Estudante. E a ideia é justamente fazer atividades autogestionadas, audiências públicas, aulas, debates, sobre o Plano Nacional de Educação, sobre toda essa conjuntura, tudo isso está presente, de certa forma, nos materiais que a gente produziu da semana, né, essa síntese, e também sobre a Conferência Nacional de Educação, para que mais pessoas possam conhecer o cenário e agir sobre ele, né? Nós, sozinhos aqui, não vamos conseguir resolver. Sem nós, também não vai funcionar. A gente precisa estar mobilizados e mobilizar mais gente para que a gente possa fazer essa diferença, né? E aí, para concluir, a Semana de Ação Mundial é semanadeaçãomundial.org. O slogan é PNE na boca do povo, vamos construir um plano novo. Aí é o Brasil, né, com todas as redes de ensino, financiamento, fazendo crescer a árvore, enfim. E aí, para concluir, eu queria ler um trecho de uma aula do John Dewey, que é um dos grandes autores aí sobre direito à educação há muito tempo no mundo, que foi de 76, que foi publicado mais recentemente, que ele fala sobre o ensino das artes. Lá em 76, e quando eu li esse artigo recentemente, eu falei, gente, é tão universal que a gente está vivendo no Brasil isso hoje de forma ampla. E que eu acho que sintetiza aqui que é essa grande disputa sobre educação hoje, né? Ele fala, as artes são, no fim, uma forma especial de experiência. Mas se algum ponto que eu gostaria de enfatizar é que a experiência que as artes possibilitam não está restrita ao que nós chamamos de belas artes. O sentido de vitalidade e a explosão de emoções que sentimos quando comovidos por uma das artes pode também ser assegurada nas ideias que exploramos com os estudantes, nos desafios que encontramos em fazer investigações críticas e no apetite de aprender que estimulamos. No longo caminho, estas são as satisfações que interessam, principalmente por serem as únicas que garantem, se é que se pode garantir, que aquilo que nós ensinamos aos estudantes vai continuar a persegui-los voluntariamente, depois de todos os incentivos artificiais das nossas escolas serem esquecidos. É especialmente nesse sentido que as artes servem de modelo para a educação. Sob o risco de propagação de dualismos, mas ao serviço da evidência, estou a falar de uma cultura de escolarização na qual está localizada uma maior importância na exploração do que na descoberta. É dado mais valor à surpresa do que ao controle. É dedicada mais atenção ao que é distintivo, ao que é diferente, do que ao padronizado. É dado mais interesse ao que está mais relacionado com o metafórico do que com o literal. É uma cultura educacional que tem uma maior focalização no torna-se do que no ser. Dá mais valor ao imaginativo do que ao factual. Dá uma maior prioridade ao valorizar do que ao avaliar. E considera a qualidade da caminhada mais significante do que a velocidade a que se chega ao destino.
Estou a falar sobre uma nova visão daquilo em que a educação se pode tornar e sobre a função das escolas. Quero terminar as minhas observações lembrando a todos nós que as visões, não interessa o quão grandiosas sejam, precisam de ser trabalhadas para se tornarem reais. As ideias são nitidamente importantes. Sem elas, a mudança não tem leme. Mas a mudança também precisa de vento e de uma vela para apanhar. Sem eles, não há movimento. Francamente, esse pode ser o aspecto mais desafiador da proposta de educação que eu fiz. A percepção pública da finalidade da educação apoia o paradigma corrente. Precisamos de remar contra a maré. O nosso destino é mudar a visão social daquilo que as escolas podem ser. Chega a me arrepiar. E é isso que eu queria trazer para vocês. Diante de tudo isso, a gente precisa remar contra a maré e voltar a fortalecer a visão do que, de fato, as escolas podem ser. Obrigada. Bom. Alô. Obrigada. Bom, parabéns, né, a nossa palestrante. E vamos abrir para algumas perguntas. Vamos ver, né, perguntas ou considerações. Alguém quer se inscrever? Tem. Como que é seu nome? Oi, bom dia. Sou a Rose da MF de Lermando, DREPJ. Alessandra, gostaria de agradecer pela apresentação. E eu gostaria de pedir que você comentasse um pouco sobre como tem sido a correlação no MEC, como é que está esse ambiente de avanços e retrocessos, qual a leitura que vocês fazem da composição do MEC atualmente. Obrigada. Tem mais um aqui. Bom dia, Marcos Manuel, DRE Santo Amaro, diretor. Eu queria avançar um pouquinho da pergunta da Rose aqui, porque eu acho que tem uma outra correlação de forças que é fundamental e que acaba sendo esquecida no debate, né? Que é a correlação de forças no parlamento. O parlamento brasileiro, que tem 583 deputados, 130 a favor da base social representada aqui nesse plenário hoje, nesse sindicato e no atual governo. E acho que o debate sobre o ensino médio, inclusive da maneira como foi apresentada, ele sugere que, assim, houve um acordo entre o Ministério da Educação e o relator, que era o Mendonça Filho, aquele do governo Temer, aquele neoliberal, ultraconservador, etc., da contra-reforma, como se essa fosse uma escolha, e tendo a imaginar que ela é resultado, volto no começo, dessa bendita correlação de forças. No estado que a gente vive hoje, com o presidente da Câmara, leia-se do Congresso e do Congresso Nacional, idem, e nesse número de deputados, os caras aprovam impeachment do presidente da República porque está faltando cafezinho no plenário. Então, acho que se a gente não coloca essa variável no debate, fica parecendo que a gente tem boas ideias, mas aí o governo tem má vontade, embora a gente tenha eleito, embora a gente apoie, ele tem má vontade e não resolve as coisas do jeito que a gente gostaria de resolver. E a vida, em especial a vida política nesse país, nos parece um pouco mais complexa do que esse tipo de simplificação. Obrigado. Bom dia, Márcia Dre Goianazes. E aí eu voltaria, acho que em diálogo com os colegas anteriores, mas voltaria mais para olhar para a gente. Porque a gente está vivendo um fenômeno, e não é de agora, de um desencantamento do mundo,
e de um olhar de desinteresse das questões políticas. Em especial essa política da Câmara, do Parlamento, em que a gente ainda discute muito que votar no vizinho bem-intencionado da causa animal não vai garantir nada na Câmara, seja na Câmara dos Deputados ou em Brasília. Então, eu gostaria também que você comentasse, alinhado a tudo que os colegas falaram anteriormente, uma discussão de reencantar este mundo numa perspectiva de politizar melhor essas relações, em especial nessa representatividade do parlamento nos 3 níveis. Obrigada. Mais alguém? Ótimas perguntas. Bom, Rose, né, primeiro, sobre a correlação no MEC. Eu acho que o que a gente tem visto, né, ano passado eu passei boa parte do ano no MEC, seja porque a gente integrou o grupo de trabalho sobre a violência nas escolas, no CICADI, que o Daniel foi o relator do relatório final, seja por conta do Fórum Nacional de Educação, que a gente foi da relatoria, né, da conferência, então a gente teve uma interlocução muito forte com a SASE ali para construir o texto, enfim. A correlação no MEC, sucintamente, eu resumiria como um reflexo do governo de coalizão. Amplíssimo, que a gente está vivendo, né? Que foi uma escolha necessária diante do bolsonarismo. Em 2022, foi a primeira vez na história da campanha que a campanha, enquanto comitê diretivo, decidiu apoiar uma candidatura formalmente, né? Lula, nas eleições de 22. E a gente sabia que, no dia seguinte, a gente já teria que fazer uma série de mobilizações para garantir os nossos direitos, inclusive isso esteve no discurso do Lula, né? Vamos participar e cobrar do governo. Então, a gente tem dentro do MEC pessoas, né, e forças ali que estão tentando fazer avançar e retomar uma série de políticas de 2002, né, a 2014, pelo menos, que foram construídas ali. A gente vê políticas de educação integral, a própria CICADI fazendo uma série de intervenções importantes em termos de garantir a inclusão das populações mais marginalizadas, negras, quilombolas, indígenas, da própria Política Nacional de Educação Inclusiva, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem na Secretaria Executiva e no próprio chefe da pasta, né, do Ministério da Educação, pessoas e grupos ligados às fundações empresariais que imprimiram essas reformas de precarização da educação, né? Eu conheço muitas pessoas nas fundações que hoje estão trabalhando no MEC, em cargos de liderança, né? Então, essa correlação de forças ela se vê nitidamente nas próprias disputas dentro do MEC, no dia a dia do MEC. Entre uma secretaria e outra, numa política, cada um tensionando ali para o seu lado. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para o que já foi publicado, enquanto políticas, né, as primeiras foram de educação técnica, educação integral, alinhada a umas agendas também que algumas fundações tinham feito, Instituto Natura, por exemplo, a escolas conectadas, né, vamos priorizar trazer tecnologia e internet para as escolas sem uma regulamentação profunda das plataformas, dos provedores de internet. Se não fosse a nossa incidência na imprensa para mostrar que um dos artigos do decreto do Escolas Conectadas permitiria que, na Amazônia, as escolas que fossem conectadas seriam só via Starlink, que é do Elon Musk, isso não teria sido vetado, porque a gente levou para a imprensa, pautou, isso foi uma mobilização e o Lula vetou esse artigo. Imagina, a gente sequer consegue acessar todos os dados, etc., das escolas que estão nas regiões amazônicas, ribeirinhas, indígenas, e aí, botando internet com a Starlink, o Elon Musk ia ter mais dados do que a gente, né? Não é só uma questão de direito à educação, que a gente sempre defendeu ter internet e tecnologia nas escolas como meio, né, regulado, sem substituir o professor. Mas
você não pode também escancarar para a gente, né, abrir espaço para Starlink ter dados dos nossos indígenas, né? Então, a gente vê, né, uma série de políticas que também vão nessa perspectiva. O próprio pé de meia, muito importante a gente ter uma política de bolsa, né, de fortalecimento da permanência direta, assim, né, para o estudante. Só que qual é a política de permanência no ensino médio que está sendo colocada? Qual é a política de valorização dos profissionais do ensino médio? Qual é a política de fato, estruturar a redução das desigualdades para aquelas famílias, daqueles estudantes que estão invadindo no ensino médio? Né? O Bolsa Família não resolve. Então, a gente vê também essas limitações nessas políticas, porque elas são fruto dessa correlação de puxa de lá e puxa para cá, né? Não é à toa que a Isolda acabou de sair da Secretaria Executiva do MEC para ser candidata a prefeita em Sobral, apoiada pelas fundações, né? Então, o marido dela é funcionário praticamente da Fundação Lema, né? Então, assim, isso está... O Foucault falava, né, que as relações têm poder, e isso está expresso em várias dessas correlações no MEC. Mas não está perdido, é claro, né? A gente tem também muitos aliados lá, fruto justamente desse governo de coalizão. Sobre as correlações de forças no parlamento, né, que o Manuel trouxe, teve sim um acordo, né, do MEC com o Mendonça. Manuel, do acordo do MEC com o do ministro, né, com o Mendonça, isso precisa ser feito, é uma democracia, né, precisa sentar para conversar. Infelizmente, sentou tarde demais, né, os próprios parlamentares da base do governo falaram que faltou a articulação do Ministério antes para esse projeto de lei. E não foi uma falta de escolha, porque se você contar nos votos finais, a gente poderia, com maior pressão da base aliada, ter conquistado mais coisas. E aí também, eu sinto, e isso foi uma das questões que até eu já coloquei algumas vezes para o governo em algumas conversas no fórum e também conversas, que se a gente está dando mais importância a ter que ceder para manutenção, né, do governo e da estabilidade, do que para as bases que vão sustentar e que elegeram o governo, às vezes. E eu acho que a educação está sofrendo um pouco com isso. Como que um governo de esquerda não restringiu, na sua proposição inicial para o Congresso, não jogou lá em cima a régua sobre restringir tanto o notório saber? Não foi o Mendonça Filho só que retrocedeu nisso. Foi no PL que veio do MEC, para os nossos profissionais da educação. Então, eu tenho total noção, a campanha trabalha em diálogo com partidos de vários espectros políticos. Mas, se a gente não começa o debate na negociação no Congresso alto, a gente vai perder muito. Então, o governo tem um poder grande de já levar para o Congresso proposições legislativas de qualidade, que respondam às demandas da legislação, às demandas da comunidade educacional. E ele tem o poder de jogar para cima na negociação. Ele não fez isso no começo do PL do ensino médio. Ele poderia. E aí a negociação já teria outro rumo na hora de sentar para negociar com o Mendonça e com os parlamentares do Congresso. Se a gente parar para pensar que, desde o princípio, a gente tem que colocar uma proposição mais para baixo, porque é só o que vai passar, a gente vai só retroceder. Porque, se a gente coloca aqui, vai passar aqui. Se a gente coloca aqui, vai passar mais para cima. Isso a gente viu, e aí, indo para a pergunta da Márcia, no próprio Fundeb. 2020, o governo Bolsonaro querendo aumentar só 5% na complementação da União em relação a 10%, que era o inicial, e a gente ganhou 23% de complementação do Fundeb, muito mais do que o governo pedia e muito mais do que a base do Congresso pedia. Foi o texto final do Fundeb, com um monte de avanços que a gente brigou para isso, e brigou especialmente de 2018 para 2020, no governo Bolsonaro, com uma correlação de forças terrível no governo e no Congresso.
A gente ganhou aprovando por unanimidade no Senado Federal o texto. Isso é o que eu tenho falado para as pessoas como ter esperança no nosso trabalho de atuação política e militante. Se a gente conseguiu isso, com toda a mobilização, a gente teve 7 milhões de tweets no dia da votação do Senado, dizendo Fundeb para valer é Fundeb com CAC. Porque o último golpe que tentaram dar era tirar o custo aluno qualidade do Fundeb. A gente teve 7 milhões de tweets, pessoas que nunca ouviram falar de Fundeb, de CAC, de financiamento da educação, estavam falando disso. Porque a gente se mobilizou, a gente estava presente. A correlação de forças do Congresso também é fruto da correlação de forças da mobilização social. E o governo precisa entender melhor isso, especialmente o Ministério da Educação, que é o que a gente está tratando aqui de educação. Eles precisam entender e ter forte que a gente, se for defendido pelo governo e pelas bases no Congresso Nacional, que a gente está defendendo, a gente vai para cima e vai fortalecer. E se tem uma coisa que qualquer parlamentar muda de posição ou fortalece o que vai fazer, é quando a sociedade está falando isso para ele. Vários retrocessos passaram porque uma força do governo e do Congresso e na sociedade estava fortalecendo isso. E a gente tem essa capacidade. Os profissionais da educação são das maiorias do serviço público, somos milhões no país, e a gente já mostrou e reencantou, Márcia, nesse Fundeb. Né? A gente aprovou talvez uma das maiores e mais transformadoras políticas, que é o novo Fundeb, em 2020, em pleno governo Bolsonaro, com mais do que o dobro de complementação da União ao fundo. Né? Isso é possível. Se a gente não tiver essa firmeza de defender o mínimo, que é um financiamento adequado, que é o profissional sendo contratado com formação adequada, com concurso público, não contratando qualquer um por notório saber, e dizer isso para o governo que a gente elegeu, a gente, de fato, não vai avançar. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem convicção dessas demandas mínimas. Então, a gente tem que aproveitar esse período de 4 anos, e espero que sejam mais, de um governo democrático, que a gente ajudou a eleger, para fazer avançar essas coisas, porque foi o que o bolsonarismo fez no governo passado. Né? E mesmo o executivo, repetindo, junto com o legislativo, não conseguiram ganhar da gente no Fundeb. Agora a gente tem, em tese, e precisa fortalecer isso, o governo junto com a gente. Então, acho que a correlação de forças no parlamento melhorou um pouco mais. Então, a gente precisa fortalecer isso. E eu acho que é isso que a gente... eu falo com convicção porque a gente viveu isso. Não tem como a gente não acreditar e reencantar que essas coisas podem mudar de fato. A gente já fez. E o que foi? Mobilização no Twitter, ficar 24 horas assistindo, fazendo nota técnica, posicionamento público, centenas de entidades mobilizadas ali, mandando WhatsApp para os parlamentares e falando, a gente está aqui, a gente está vendo, a gente sabe que você sabe o que a gente demanda e a gente vai levar isso adiante. Tanto que vários parlamentares que votaram contra o Fundeb não se reelegeram. Dado centro-esquerda, inclusive, que se aliaram às fundações empresariais. Tem uma listinha, se vocês quiserem. Então, é isso. Eu acho que a gente se reencanta quando a gente vê que, de fato, a gente consegue se aliar e fazer mudanças a despeito de correlações difíceis. O Congresso tem que ser um reflexo também nosso. E aí isso significa que, às vezes, a gente vai ter que ceder. No Senado, a gente não vai conseguir transformar tudo. Então, vamos ver o que é que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum agora, considerando que, na história, isso pode mudar ainda, no próprio novo ensino médio. Então, a gente vai ter que fazer isso de ceder. Agora, tem algumas pautas, algumas coisas que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, porque daí é o fim do funcionalismo público, o fim das nossas carreiras e o fim da qualidade da educação como a gente entende. Obrigada. Agradecer a Andressa, né? Acho que saímos todos aqui encantados
né, e energizados. Ela respondeu muitas das nossas indagações aqui e trouxe uma contribuição, acho que expressiva, para a nossa luta, que é sempre, que é contínua e que é incessante. Então, a articulação nos diferentes espaços, né, para poder combater todo esse desmonte. Muito obrigado pela sua presença, né. Eu quero uma saudação calorosa para a nossa palestrante, né. Receba nosso carinho.